Gente já orou, né? E agora a gente vai para a ação. Eu estou muito feliz, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com a decisão de vocês. Eu sei que não é fácil, como a gente estava orando aqui, para cada um é um desafio. Então, talvez vocês só sabem da história de vocês, né? Mas cada família que chega tem uma história diferente. E a mentoria vai chegar para cada um de vocês da forma que precisa chegar. Eu quero que vocês estejam abertos. Hoje, a gente vai ser um panorama, né? Eu vou explicar como vai funcionar, eu vou explicar cada coisa que a gente vai viver, mostrar algumas planilhas para vocês. Vai parecer muita coisa, é muita informação, mas a gente vai juntos e depois isso aqui vai ficar gravado. Se vocês quiserem voltar e assistir de novo, não tem problema nenhum. É bom até, tá? Qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão. Aqui na parte de baixo tem uma mãozinha assim, ó. E quando vocês apertam ela, aí aparece aqui para mim. Tá vendo uma mãozinha assim? Ó. Aí, ó, tem uma mãozinha. Aí quando você aperta ela, ela sobe. E depois que você falar, você pode apertá-la de novo, ó lá, viu? Ó, isso aí, tá vendo? Aí aparece para mim que a Carol quer falar. Aí depois ela aperta de novo e some, tá? Olha lá, ó. Já está encontrando os emotions. O Júlio já encontrou uma gargalhada ali, ó, viu? Também tem nessa carinhazinha ali, ó. Aí na carinha tem vários emotions também. Aí tem bater palma, tem várias coisas. Mas, ó, agora a gente está em poucos, então, tranquilo de vocês abrirem, falando, não tem problema. Então, vamos lá, vou apresentar para vocês o processo que a gente vai viver juntos. Bom, primeiro que todo mundo aqui, né, é cristão, essa aqui é uma mentoria para cristãos. Então, essa parte aqui é muito importante vocês entenderem, né? Toda mentoria, ela é baseada em Mateus 6,33, parte A. É aquele versículo, na versão mais comum, vocês estão talvez mais acostumados, é aquela passagem que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui é o versículo de acordo com essa Bíblia aqui, é a mensagem. Está bem velhinha, tadinha. Não sei se vocês conhecem essa Bíblia aqui. Ela é muito boa se você tem dificuldade de ler a Bíblia, né, de estudar. Ela tem uma linguagem maravilhosa. Tá? Então, olha o que está escrito em Mateus 6,33. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Então, é isso que a gente vai fazer na mentoria. A gente vai entender qual é a nossa realidade, trabalhar em torno de ter iniciativa. Vocês já estão tomando uma iniciativa, né? A gente tem que ter a iniciativa de querer fazer diferente, de mudar, de caminhar para fazer o certo, porque a gente erra, gente, na vida financeira, não é porque a gente é ruim, tá? É porque ninguém ensinou. Então, a mentoria é um lugar onde vocês também vão aprender o que vocês fizeram de errado. E aí, a gente tem que ter a iniciativa de ir consertando essas coisas à medida que elas vão aparecendo. E o último é a provisão de Deus, porque a provisão de Deus ela vai acontecer, tá? Ela vai continuar acontecendo, mas não do jeito que a gente usava antes, né? Porque quando a gente não tem conhecimento, a gente acha que tudo tem que ser provisão de Deus e que a gente não precisa fazer nada. E que é só viver a vida normal, que se acontecer algum problema, Deus proverá. Só que não, a gente tem uma parte nesse processo. E aí é que está. Quando a nossa parte está feita e a gente precisa de algo além, Deus proverá, né? Vai além da gente. Vocês sabiam que todas as causas de problemas financeiros estão relacionadas a Deus. A primeira é quando você você quer que Deus faça uma coisa que era para você fazer, então você fica esperando de Deus algo que era para você tomar na sua iniciativa. E a segunda também, né? Quando você vai fazer algo que era para Deus fazer. Muitas das vezes a gente se sente encurralado financeiramente falando, e aí o que a gente faz? Em vez de a gente orar e esperar Deus fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz.
Só que a gente não faz direito, né? A gente pega um empréstimo, a gente faz uma dívida, e aí aquilo parece que resolveu, só que depois aquilo volta contra a gente. É um momento, né? Não sei se quanto tempo de crente, né? Cada um de vocês tem, mas na época lá da minha avó, da minha mãe, quando a gente tinha necessidade de alguma coisa, faltava alguma coisa. Eu lembro de uma época que meu pai ficou desempregado mais de um ano. A gente orava no café da manhã para vir um almoço, e orava no almoço para vir um lanche, e no lanche para vir a janta, e Deus nunca deixou faltar nada. Mas o que acontece com a nossa geração? A nossa geração hoje é uma geração do fast food, da comida rápida, do celular, que as informações é rápido, né? Antigamente, você fazia uma pesquisa, você tinha que ir na biblioteca, quem é dessa época aí da biblioteca? Que tinha que ir na biblioteca, aí você ficava, né, Júlio, pegando vários livros, aí olha aqui, olha acolá, tira a xerox de um papel, depois tira a xerox de outro papel. Era uma trabalheira. Hoje em dia, as crianças botam assim no Google, sei lá, ecologia, e pronto, aparece tudo. Aí ele escolhe o primeiro site, ele nem procura muito, ele escolhe o primeiro site, copia, cola e manda para o professor. Então, o que aconteceu com a nossa cabeça? A nossa cabeça ela foi sendo domesticada para querer e ter as coisas muito rápido, né? Então, a gente não tem paciência de esperar, a gente não quer juntar o dinheiro, a gente quer tudo rápido. E isso vai fazendo a gente se enrolar financeiramente, né? Provérbios vai dizer que o diligente, os planos do diligente tendem à abundância, mas do apressado, à pobreza. Olha só o que a Bíblia fala, né? Então, toda vez que a gente tem pressa e está ali com pressa de fazer alguma coisa, a gente vai fazer uma escolha errada ali que vai levar a gente para a pobreza em vez de abundância, tá? Então, tudo que a gente vai ver na mentoria é baseado nisso. Trabalhar, entender. Talvez vocês até hoje não entendiam. Depois da mentoria, vocês vão ter total clareza disso. Qual é a realidade financeira de vocês? A gente tem que viver de acordo com a nossa realidade. Não é a realidade que está na nossa imaginação. Eu imagino que... Nossa realidade, qual é a sua realidade? Não, é a realidade de fato, o que está acontecendo hoje. E aí as coisas começam a mudar. Conforme a sua realidade. Qual é a sua realidade? E quais são os pilares, né, do método OP? Né? Como que vai funcionar o que a gente faz aqui? Né? Por onde que caminha tudo que a gente vai fazer? A gente vai caminhar por 5 pilares, tá? Eu sei que vocês chegam, talvez querendo doido para mexer nos números, mas a gente não começa nos números. A gente começa dentro de vocês. Então, a primeira coisa, o primeiro pilar que a gente vai trabalhar é o autoconhecimento financeiro. A gente vai entender a gente, tá? Depois, a gente vai para o registro e a análise. Na verdade, esse registro e a análise, eles vão acontecer simultaneamente. Então, enquanto a gente tem encontros aqui ao vivo, que a gente vai trabalhar vocês por dentro, vocês vão se descobrindo financeiramente, né? É um autoconhecimento financeiro. Ao mesmo tempo, vocês vão estar registrando, vasculhando dados financeiros de vocês. E depois, lá no final, a gente vai analisar, né? Vocês vão ver como que analisa os dados que vocês vão colher. O terceiro pilar é o conhecimento financeiro. Então, vocês vão aprender o que é errado e o que é certo fazer financeiramente. O quarto pilar é a estratégia personalizada. Então, a gente olha para vocês, né? Vocês se descobrem, e através do que vocês descobrem, vocês vão, junto com o método, né? Tem tudo já mastigadinho para vocês, vocês vão criar uma estratégia personalizada a respeito da vida de vocês. Então, por exemplo, não vai ser a mesma planilha para todos. É de acordo com a estrutura familiar de cada um, vocês vão ver lá. E aí, vocês vão já se conhecendo melhor, vocês vão criar estratégia financeira
adequado com o que vocês estão vivendo, adequado com a realidade de vocês, adequado com aquilo que é mais importante para vocês. E, por último, o pilar da ação, né? Aonde a gente vai, de fato, ver como que vai funcionar, né? Quais são, o que eu posso fazer para deixar tudo que eu aprendi fácil. Vocês vão ter os aplicativos, as ferramentas, para vocês fazerem isso se tornar fácil. Durante o processo, vai até ser, não é que é difícil, mas trabalhoso, porque a gente vai criar isso juntos. Mas depois fica quase que automático. Pode falar, Carol. Qual é o terceiro pilar? Eu gosto de anotar e eu esqueci. O terceiro pilar é o do conhecimento financeiro. Mas, fica tranquilo que esses slides já estão lá na plataforma, tá? Uhum. Tá bom, obrigada. Nada. Então, a gente vai passar por isso. Autoconhecimento financeiro, registro e análise, conhecimento financeiro, vocês aprenderam o que é certo e o que é errado. A estratégia personalizada e a ação, tá? Então, essa é a primeira parte que eu queria que vocês soubessem como que a gente vai caminhar nesse processo. Vocês se prepararem em relação a isso. Orientações e regras da mentoria. Bom, todo o nosso encontro vai ter experiências para vocês viverem. Então, todo encontro nosso, a gente vai propor experiências para vocês fazerem. Essas experiências, quando for a do primeiro pilar, né, do autoconhecimento financeiro, vocês vão compartilhar comigo no privado, tá? Vocês não vão botar lá no grupo, não. Vocês vão mandar para mim no privado. E eu vou ler, e eu vou perguntar para vocês, eu vou devolver, eu vou catucar. A gente, aos pouquinhos, a gente vai conhecendo vocês naquilo que é mais interno ali, né? Naquilo que está provocando certas coisas no presente de vocês. Então, no primeiro pilar, né, nos nossos primeiros encontros, as experiências que vocês vão fazer, vocês vão mandar para mim no privado, tá bom? Dia e horário de acompanhamento pelo WhatsApp. Então, vocês têm acompanhamento pelo WhatsApp. Eu coloco toda semana os horários que eu vou olhar lá. Vocês podem mandar mensagem para mim a qualquer horário do dia, de noite, madrugada, a hora que você está fazendo, a hora que você tiver dúvida, você pode mandar para lá. Eu vou olhar aquilo ali no horário que eu estipular lá para a gente, que eu vou estar separando aquilo para olhar e orientar vocês, tá? Mas não se prendam de ficar esperando o horário para mandar. Não, não, não. Manda a hora que surgir a dúvida, a hora... E outra coisa, manda prioritariamente no grupo. Porque no grupo eu olho, às vezes, mais de uma vez durante o dia. No grupo tem o Mário, no grupo tem a Dani, que é a suporte, tem o Harris. Então, no grupo é mais fácil de você ser respondido mais rápido. Agora, pode ser que tenham coisas muito particulares de vocês, que aí vocês, né, não querem falar lá no grupo, vocês podem mandar para mim no privado. Mas aí eu vou olhar naquele horário, naquele dia, naquele horário que eu marcar lá no WhatsApp com vocês. Geralmente eu coloco lá na descrição do grupo, né? Toda semana eu atualizo e coloco lá quais são os horários e os dias e horários que eu vou estar olhando as mensagens de vocês e respondendo vocês. Todas as nossas sessões serão gravadas, tá? Então, essa sessão está sendo gravada. Hoje mesmo vai para a plataforma, então vocês vão ter já acesso. Então, quando não puder estar ao vivo, pode ficar despreocupado, que vocês vão poder acessar na flexibilidade da semana de vocês. Quando que uma aula é cancelada? Gente, raramente uma aula é cancelada. A aula só é cancelada se não tiver ninguém para assistir. Ou se acontecer alguma coisa aqui em casa, comigo, meu esposo, com a minha filha, mas de forma geral, raramente a aula é cancelada. Se tiver uma pessoa, a gente vai fazer a aula, vai estar gravado e vai lá para a plataforma e vocês vão poder assistir depois, tá? Que a gente tem um cronograma certinho para seguir, já tem data da próxima turma, então a gente segue bonitinho os dias, né? O cronograma da mentoria. Como que vocês devem se preparar? Bom, tenha cada cônjuge um caderninho. Eu já vi gente com um caderninho aí. Não precisa ser um mega caderno.
Pode ser pequeno, pode ser simples, não é nada para vocês fazerem. É um caderno simples. Cada cônjuge, tá? Porque vocês vão ver que vocês vão ser trabalhados individualmente para depois juntar. Então, tem coisas que vocês vão precisar das suas anotações. Pode até ficar um cônjuge que escreve mais bonito, né? Deixar o caderno oficial, né? Mas cada um vai precisar de um caderninho, tá? E nesse caderninho, o que você vai fazer? Você vai deixar as 3 primeiras páginas em branco. Sula, por quê? Por quê? Porque cada encontro que a gente tiver, por exemplo, depois do encontro com o Mário, que vai ser já na semana que vem, a gente vai ter um encontro comigo e a gente vai fazer um teste de perfil financeiro em vocês. E aí vocês vão descobrir o perfil financeiro de vocês. Esse perfil vocês vão botar lá nessa primeira página, lá, dessas primeiras páginas. Os resultados, sabe? Ai, teve aula, falei um monte de coisa, mas o que ficou para você? O que ficou de resultado para você? Você vai botar nessas primeiras 3 páginas. Ai, a Sula falou de um monte de erros, mas quais são os erros que eu tenho que prestar atenção? Que eu que estou cometendo? Quais são os 3 principais? São esses daqui. Então, eu vou botar nessas 3 primeiras páginas. Por quê? Eu quero que vocês tenham fácil acesso a essas informações que serão cruciais para vocês daqui para frente. Então, se ficar no meio de um monte de informação, vai ser difícil depois de vocês acharem quando quiserem olhar. E quando a gente for fazer, quando vocês forem construir o planejamento de vocês, eu quero que vocês tenham isso perto de vocês, para vocês se lembrarem do que é importante para vocês, tá? Anota o versículo. Separe, tá? Um dia e um horário, agora. Que vocês vão se comprometer para vivenciar essas experiências. Eu preciso que vocês separem em torno de 1h30, mais ou menos. Então, eu quero que vocês pensem agora que dia, que horário que você vai separar, que você vai se comprometer a parar e fazer as coisas que a gente vai falar para vocês fazerem. Amanhã no café da manhã. Mas é 1h30, então a gente tem que acordar muito cedo. É 1h30. Pode ser a hora... Ó, individual, Sula? Oi? É individualmente ou em casal? Pode ser, se der para os 2, melhor. Mas se não der, cada um faz no horário que der. Ah, tá. Tá? Porque eu sei que às vezes é difícil conciliar, né? Os horários. Então, se não der, não tem problema. O importante é que vocês façam. Depois o outro vê, dá uma olhada, mas é importante que vocês façam. Lembra, gente? Lembra disso que eu vou falar agora. Não é só mágico. Vai ter trabalho para vocês. Vocês vão, né? Juntar ali as mangas e fazer as coisas. E esse processo só dá certo se vocês se comprometerem. E uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente. É um processo, gente, que não é a vida toda. Quanto tempo que a gente está enrolado na nossa vida financeira? Há quanto tempo a gente tenta fazer certo e não consegue? Vocês vão ficar aqui comigo 2 meses. 2 meses passam muito rápido. Mas serão 2 meses intensos. Então, por que eu quero que vocês... Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês se dediquem. Pensem assim, o que... eu tenho isso para fazer, tenho aquilo para fazer, tenho aquilo... Tá, mas pensa. É muito rápido. Então, prioriza as coisas que a gente vai fazer aqui, porque isso aqui é para a vida de vocês e não é só para 2 meses. É para o resto da vida de vocês. O resultado que vocês vão colher não vai acabar num ano, não vai acabar em 2, nem 3. Vai alcançar os filhos de vocês. Então, vale a pena você, às vezes, abrir mão de uma coisa ou outra no meio do processo para poder viver isso daqui com intensidade de verdade. Tá bom? E durante as aulas, tentem criar um ambiente de concentração e meditação, né? Não dá para assistir as aulas vendo futebol, mexendo no celular, vendo televisão, nada disso. Vocês têm que estar aqui de verdade, tá? Como me portar, Sula? Não sejam cruéis com vocês mesmos, nem benevolentes demais. Nesses 2 extremos, né? Às vezes a gente é carrasco de si mesmo, né? A gente adora se chicotear. É só, sou ruim mesmo, eu gasto mesmo, só Jesus e não sei o quê. Só que
Não é para ser cruel e nem é para ser benevolente demais. Tem gente também que adora dar uma boa desculpa, né? Não é, mas é porque, não, mas é porque isso, mas que na verdade, não. Não sejam nem cruéis com vocês mesmos, nem tenta passar a mão na cabeça de vocês mesmos. Vocês precisam ser sinceros, principalmente na hora dos testes, porque quanto mais sincero vocês forem, mais real vai ser o resultado do teste, tá? Abandone respostas prontas e curtas, sabe? Por que você fez isso? Ah, porque sim. Ah, porque eu gosto. Ah, porque eu não gosto. Isso é resposta superficial. Você precisa olhar para você e entender o porquê que você faz o que você faz. Então, quando você for responder algo, olha para dentro de você. Se permita se enxergar, se ver, sabe? Olhar para dentro de você mesmo e ser muito sincero com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você já viveu, porque isso vai trazer a cura e a transformação de dentro para fora. O grupo está lá, vocês compartilhem as dúvidas, as experiências feitas, avanços, dicas que vocês tiverem. Pode falar lá, tá? Marca a quem é a dúvida, tá? Isso é importante, para que seja fluido, é importante que vocês entendam isso. Tem a Daniele. A Daniele é o suporte técnico da mentoria. Então, dúvidas de acessar a plataforma, um vídeo que você não está conseguindo abrir, ou não está achando, ou, enfim, coisas que tenham a ver com a plataforma, não estou conseguindo acessar a plataforma, onde que está, onde que eu faço? Vocês vão marcar a Dani. A Dani, ela é o suporte técnico, então você vai perguntar, você não pergunta solto, não. Bota um arroba lá e marca a Dani, que ela vai ver. Ela também tem os horários dela, ela até botou já, né, lá. Mas dela é mais fixo. E eu tenho dúvida em relação à planilha. Vou te mostrar hoje uma parte, né, da planilha que a gente vai usar, a maior parte, na verdade. Mas a principal planilha é só depois, tá? Depois de um mês. Tenho dúvida da planilha, não estou conseguindo botar, não tô, enfim, teve dúvida em relação às planilhas, você vai marcar o Harrison, tá? Lá no grupo. Ele é o suporte para ajudar vocês com as planilhas. Agora, se a sua dúvida é em relação ao que a gente está vivendo aqui, está acontecendo não sei o quê, você quer uma direção, você vai me marcar lá, Sulamita ou Mário, se for algum assunto assim. Pode falar, Júlio. Você falou anteriormente que alguma das experiências era para mandar no privado. E agora você está falando para as experiências colocar no grupo. Sim. Ó, porque, como eu falei, as experiências são 5 módulos. No primeiro módulo, que tem a ver com o autoconhecimento financeiro de vocês vão mandar para mim no privado, porque é uma coisa muito pessoal. Então, vocês vão mandar para mim no privado. Agora, as outras, vocês vão ver que são coisas normais, coisas que todo mundo erra, coisa que todo mundo faz. Então, esses não tem problema botar lá no grupo. Tá bom? Tá, entendi. Vai. Isso. Ok. O que não fazer? Bom, gente, é possível que aconteçam DRs por aí, discussão de relacionamento. Mas é bom que aconteça, mas preste atenção quando isso acontecer, né? Para vocês não levarem isso para o lado errado. Vocês precisam ser sensíveis um com o outro. A gente não está aqui para avaliar quem é melhor ou quem é pior. Todo mundo tem erros e acertos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entender as diferenças de vocês, vocês vão ver melhor, e a gente vai extrair o melhor de cada um. A gente vai usar o melhor de cada um. Então, cuidado para você não ser duro com o cônjuge, não exigir demais, né? E entender, né, quando as diferenças aparecerem. Tá? Não acuse, fale como se sente. Inclusive, isso aqui é uma dica não só para relacionamento, mas para relacionamento de modo geral. Né? Quando você fala como você se sente, em vez de você acusar, sabe? Em vez de você falar assim,
você deixou essa toalha de novo em cima da cama. Aí você fala assim, toda vez que eu vejo essa toalha aqui, eu me sinto cansada, porque aí eu lembro que eu tenho que fazer de novo isso já junta com tanta coisa que eu tenho que fazer, aí parece que você não me valoriza. Ó, quando eu falo como eu me sinto, é diferente. Oi, Carlos, seja bem-vindo. Então, quando você... E até o trabalho de você entender como... Eu não sei se as mulheres aqui talvez passem mais por isso. Quando você tiver o trabalho de parar para pensar como você se sente, os homens também, você vai entender que muitas das vezes aquilo nem é para gerar uma discussão. Aquilo ali é para você curar em você. Às vezes é algo que você está estressado, às vezes é algo que você está de TPM, às vezes, enfim. Tanta coisa que você descobre quando você, antes de você sair falando, de você parar para pensar como você se sente a respeito daquilo que você vai reclamar. Então, analisa como você se sente, porque quando você for passar isso para o seu cônjuge, isso vai ser passado de uma forma diferente. Tá? E não deixe a responsabilidade sobre o outro, tá? Eu sei que casamento sempre tem um mais proativo que o outro, mas é para os dois fazerem, é para os dois crescerem. Não vai dar certo, né? Se só um fizer, os dois têm que estar comprometidos. E, por favor, botei até de vermelho. Ô, Jesus, tá importante essa parte. Não tome nenhuma decisão financeira importante sem me consultar, por favor. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, vocês acham que sabe o que é para fazer. Vocês acham que não tem outra opção, que é só daquele jeito. E aí, vocês chegam já com um problema, e, em vez de melhorar o problema, vocês pioram o problema, porque vocês tomaram ações sem analisar. E outra, vocês pagaram uma mentoria financeira para serem acompanhados por uma mentora financeira, um profissional na área das finanças, para tomar a decisão sozinho? Então, quando você se vê diante de uma decisão financeira que seja importante, não é, né, se eu vou comprar a bala ou se eu vou comprar o pirulito, mas eu estou falando de coisas que são importantes. Aí, ligou o banco para renegociar a dívida. Não é para renegociar dívida nenhuma. Tá? Dívida, raramente é bom se renegociar. Quando você renegocia a dívida aumenta. Existe um jeito certo de você resolver cada tipo de dívida. Então, é importante que vocês não se sintam pressionados por banco nenhum, por pessoa nenhuma, tá? Falem comigo. E aí eu vou abrir um parênteses, né, que eu falei. O que eu falei? Bota as dúvidas de vocês lá no grupo. Vocês podem falar comigo, mandar mensagem a qualquer momento do dia. Mas lembra, eu vou olhar lá no dia e no horário que eu marcar com vocês lá no grupo. Vai estar lá escrito. Porque a mentoria, ela tem várias etapas, né? Tem a etapa lá do Instagram, tem a etapa de que eu estou falando com o cliente, tem a etapa que eu estou acompanhando vocês, tem a etapa que eu estou produzindo conteúdo, tem várias etapas. Então, eu separo isso muito bem organizado para que todos possam ser assistidos. Então, você pode me ver online, mas eu não vou abrir a sua mensagem. Eu vou abrir a sua mensagem no dia e no horário que estiver lá marcado para eu ver, para eu não enrolar o meio de campo. Agora, Sula, é urgente. E o que você vai fazer? Você vai lá no grupo, você vai me marcar e falar assim, Sula, mandei uma mensagem, é urgente. Aí eu vou lá com mais pressa para ver o que está acontecendo e conversar com você, tá bom? Então, se for algo urgente, me marca no grupo, tá? Para eu saber ir lá olhar no privado. Pode falar, Júlio. Então, quer dizer que neste primeiro momento que nós estamos iniciando, qualquer processo de negociação a gente para de fazer e deixa para fazer mais para frente e quando for fazer, pedir orientação. Isso, porque raramente, são raros os casos, tá? Mas pode ser uma situação que seja melhor renegociar, dependendo do que for. Só que não adianta a gente renegociar isso sem organizar em casa. Porque senão
Você se compromete com uma coisa que depois, se você não conseguir pagar, piora a situação. Então, primeiro, a gente precisa organizar A finança em dia. para saber direitinho quanto dinheiro tem, sem estar apertado, sem estar ali com o negócio no pescoço, porque às vezes você fala assim, não, eu vou botar uma parcela alta logo para me livrar. Só que aí fica tudo apertado e se acontecer alguma emergência, pronto, virou outra dívida. Então, não renegocia nada, tá? Aconteceu, ligou para você, fala comigo, Sula. E outra coisa, anota. Ligou, te deu uma proposta, anota qual foi a proposta que foi feita, quem ligou, qual foi a data, qual foi o valor que ele te fez, anota essas coisas. Quem tem dívida, já separa um caderninho menor ainda, tem o caderno da mentoria que eu falei que não precisa ser grande, prepara um caderninho menor ainda, só das dívidas. Quem tem dívida e vai negociar a dívida e vamos fazer um processo de quitação de dívida, precisa ter um acompanhamento rigoroso do que está sendo falado, de quem está ligando, dos protocolos. Então, a gente precisa ter isso organizado num caderninho nosso. Ligou, está falando de dívida? Anota quem foi, qual é o nome da pessoa, protocolo de ligação, qual foi a proposta que ela falou. Esse negócio de ir no banco é melhor. Gente, ir no banco não é melhor. Melhor é resolver por telefone, sabe por quê? No telefone tem um protocolo, a ligação é gravada, você tem como provar o que foi dito e o que não foi dito. Quando você vai no banco, o gerente está lá para resolver o dele, não está lá para ajudar você. Gerente de banco não está interessado em ajudar você. Aí, ele percebe que você não tem conhecimento, não sabe o que você está fazendo, vai incutindo um monte de coisa para você pagar. E aí fica a sua palavra contra dele, porque ninguém sabe nada. Aí te dá um monte de folha, assina aqui. Ninguém pega e lê aquele monte de folha. Assina e depois é um grande problema. Então, cuidado, por isso que eu estou falando, não tome decisão financeira importante sem falar comigo, tá bom? Mas, de um modo geral, renegociar a dívida, a gente não vai fazer isso agora. A gente só vai pensar nessa estratégia se, depois de organizado, se for alguma coisa que implica em outras coisas na vida de vocês. E vocês vão passando essas coisas para mim no privado, tá? Sula, aconteceu isso, essa dívida implica nisso. Essa dívida faz isso aqui acontecer, ou impede isso e isso aqui. Porque tem dívida que dá para a gente criar uma estratégia de quitação e tem dívidas que não. Tá? Respira fundo aí. O que a gente pode esperar, né, desse processo? Vocês podem esperar dor. Não sei se já está doendo aí. Mas é uma dor, né? Na verdade, a vida ela tem dor todo momento. A gente tem a dor do crescimento, já ouviram falar da dor do crescimento? Das adolescentes estão crescendo, tem dor, né? Na junta, nos músculos, é a dor do crescimento de verdade. Só que tem a dor do sofrimento e tem a dor do sacrifício. Qual é a dor que vocês vão sentir aqui? É a dor do sacrifício. Porque o que é o sofrimento? Sofrimento é a dor que não resolve nada, é só lamúria. É só você se lamentar. É só você ficar reclamando. Ah, meu Deus, de novo eu não vou conseguir viajar. Meu Deus, de novo eu não vou conseguir fazer isso. Meu Deus, mais um mês que eu falei que eu ia juntar dinheiro e eu não vou conseguir. Isso é sofrimento, isso é uma dor de sofrimento. Resolve o quê? Nada. Agora, o que é a dor do sacrifício? A dor do sacrifício é a dor que você se provoca de propósito e com um propósito. Quando você vai para a academia, não sei quem aí vai, você sofre dor, né? Só que é você que está provocando. Você está indo atrás daquilo ali, e aí quando a gente volta, ainda fica todo dolorido e fica até com aquela felicidadezinha. Ai, tá doendo, que bom, sinal que malhou, que pegou o músculo, né? Então, a mentoria, ela pode causar dor, né? Já vou preparar vocês, mas é uma dor que vai trazer
resultado. Resultado. O resultado que vocês esperam, tá? O resultado que Deus quer que vocês vivam. Mudança, com certeza, né? Mudança de mente e de ação. Estejam abertos para fazer diferente, tá? É por isso que eu quero agora que vocês peguem o copo de vocês com a água. O que eu quero que você... Eu quero que cada um olhe para o seu copo. É a Luciene que está com o Carlos? Só para um... Nesse quadradinho, tá, ok. Vocês vão pegar o copo, vocês vão olhar para essa água aí. Olha para essa água e imagina que ela é tudo o que vocês aprenderam de finanças até hoje. Não, não sabia não. Então, olha para essa água, olha para ela. Isso aqui é tudo que você aprendeu, tudo que você imagina, que você acha que é certo fazer, está aqui dentro. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês derramem essa água na jarra. Por quê? Não, a gente não vai jogar no chão para ir embora aquilo que vocês sabem. Mas eu quero que vocês guardem o que vocês sabem, o que vocês acham, num lugar separado. Eu quero que vocês entrem para esse processo com um copo vazio. Já passou por aqui, gente, pela mentoria, professor de matemática, administradores, contadores, pessoas que mexem com o sistema, que manja de planilha. Qual é o nome daquele negócio do Cicred? E aí, às vezes a gente pensa assim, eu já sei fazer, eu já tenho uma planilha, eu já uso isso daqui. Eu quero que vocês entrem com um copo vazio. Eu quero que vocês entendam que vocês vão aprender algo novo e vocês precisam estar abertos para fazer diferente. O que vocês sabem não vai ser roubado de vocês. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você acha que é certo, está guardado no jarra, simbolicamente. Tá? Não precisa vocês guardarem isso durante toda a mentoria, não. Mas, simbolicamente, vai estar guardado. Se você viver esse processo aqui e você achar que é melhor continuar do jeito que você fazia, que eu acho muito difícil disso acontecer, você já sabe como é que faz, você já fez isso até hoje. Então, não deixe aquilo que você sabe e aquilo que você aprendeu atrapalhe você a aprender coisas novas. Já passou na mentoria, né? Aí eu dei lá a planilha, falei o que era para fazer. Aí sabe o que a pessoa fez? Usou a planilha que ela já tinha. Não dá certo. Por que não dá certo? Todas as planilhas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, elas são pensadas e uma vai desaguar na outra. Tudo tem um porquê. A forma de ser assim ou de ser assim, tudo foi pensado para depois ser simples de vocês mesmos fazerem. Tá? Então, se você tem uma planilha, deixa ela de ladinho lá, tá bom? Você vai usar a planilha que a tia Sula vai liberar para vocês. Combinado? As experiências, né? A gente sempre vai ter experiência para fazer. Toda aula vai ter alguma coisa para você fazer. Nesse início, essas duas primeiras, vamos dizer assim, né? As duas primeiras aulas comigo são as mais densas, que vai precisar que vocês tenham realmente assim, essa 1h30 aí, parar, pensar, escrever. Mas depois vocês vão ver que vai ficando mais tranquilo, mais rápido, algumas tarefas mais rápidas de serem feitas, tá? Mas não deixa acumular. Por favor, escuta o que a tia Sula está falando. Porque às vezes você fala assim, depois eu faço. Não, você vai se embolar todo, porque toda semana tem outra. Então, se você não fizer, você vai se embolar com a tarefa da outra semana. E a mentoria, ela foi toda desenhada, gente. Olha, se vocês seguirem tudo direitinho, do jeito que a gente está falando, dá super certo. Porque a gente vai passar um mês fazendo aquele check-up, né? Vocês vão fazer um check-up que eu vou mostrar como. Depois, a gente vai começar a fazer nosso planejamento. O lance de fazer o planejamento, se você não tiver feito as etapas anteriores, você vai ficar enrolado e vai perder o time, né? Aí tem a aula, por exemplo, tem uma aula que é para tirar dúvidas do planejamento.
Aí, se você não fez o seu planejamento, você vai tirar dúvida de quê? Então, é importante que vocês mantenham em dia as tarefas de vocês. O que eu já fiz? Eu não sei quem entrou na plataforma, mas lá tem um módulo escrito assim, checklist. Aquilo ali é para orientar vocês. Imprime aquela folhinha e cola no caderninho de vocês, porque ali tem todas as aulas, tanto as aulas ao vivo e as aulas gravadas também, que eu vou falar delas agora, e as experiências. Então, vocês vão poder acompanhar onde vocês estão. Pô, essa aula aqui já aconteceu, eu já assisti. Check. Essa aula gravada aqui, né? Eu sempre deixo uma aula, né, para vocês assistirem entre um encontro e outro. Aulas que são simples de fazer. Simples de fazer, não, de ouvir, né? Você não precisa sentar, pegar um caderno e fazer. Você pode estar lavando a louça, a Carol fazendo os bolos dela, bota para ouvir, né? Ou você está dirigindo, bota lá para ouvir, porque são aulas mais tranquilas. Então, você vai ouvir e vai assistir aquela aula lá tranquilo, não precisa de tanta concentração como as aulas que a gente vai ter aqui no ao vivo. Foi até uma forma que a gente estruturou a mentoria para que ela pudesse trazer os resultados para vocês mais rápido. Porque senão a gente ficava lá atrás, sei lá, era quase 4 meses de mentoria. Então, quanto mais tempo demora para vocês verem o resultado. Então, o que a gente fez? A gente pegou essas aulas, que são tão importantes quanto, mas são mais fáceis de se ouvir em qualquer momento, qualquer situação, e deixamos elas já gravadas, né? São lives que já aconteceram, aulas, que já está gravada e disponível para vocês assistirem. E de acordo com o que vocês vão conversando comigo também, eu vou orientando, assiste aquela aula gravada lá, aquela aula gravada lá tem a ver com isso aí, e a gente vai orientando vocês, tá? Gente, até aqui, dúvidas? Não? Tá. Agora, eu vou até parar aqui a gravação e vou começar outra, para que, se vocês precisarem pegar lá na plataforma, fique mais fácil de vocês irem